Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E faz pouco tempo eu comecei esse quadro novo aqui de perguntas e respostas e hoje eu trouxe aqui o Rafael para ajudar. Fala, Rafa. Fala, cara, tudo bem? Cara? Maravilha. Esses dias atrás aqui eu vim gravar junto com o Rafael e coloquei lá no Stories, tanto do Instagram quanto aqui do YouTube, para vocês fazerem perguntas para a gente responder aqui, né? Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, procura lá, LucroFC. Então hoje a gente vai responder todas essas questões aqui, certo? Sim. Bora, vamos lá. A gente preparou umas 6 perguntas aí, a gente vai conversando para ficar tudo bem claro. Principalmente vamos falar de ações, bolsa de valores, né? Exatamente, vamos falar sobre o mercado e tirar dúvida do pessoal. Legal. Então, galera, uma coisa importante também. Você pode passar lá no canal do Rafa, que é Rafael Bevilacqua. É isso aí. Se inscreve. Quantos vídeos lá que você faz? Faço 2 por semana. 2 vídeos por semana, muito focado nessa parte de ações, né? Ações. Sempre falo de resultado, dou uma recomendação, falo alguma coisa de fundo imobiliário também, faço algumas análises. Mas sigam lá, pessoal, tá bem legal. Tem 2 vídeos por semana, pelo menos, tá show. Show. Então se inscreve lá, Rafael Bevilacqua, e se inscreve aqui também no LucroFC, que estamos sempre juntos. Beleza? Vamos Maravilha. lá então. Primeira pergunta, vamos começar mais simples, né? Que é o Davidson Pacífico, que perguntou lá no Instagram. Depois da queda da Selic, o melhor investimento é ação ou fundo imobiliário? Vamos lá. Acho que são duas coisas diferentes, né? Ações e fundos imobiliários. Eu gosto dos dois. Ação, lógico que é um ativo com mais potencial, né, de valorização. Então, quem busca um pouco mais de valorização e um pouco mais de risco também, o mercado de ação é o mais indicado. Fundos imobiliários, mais estabilidade, né? Pagamento de dividendos, pagamento de aluguel, né? Geralmente. Então, se comparado com as ações, ele vai ter uma rentabilidade um pouco menor, mas uma mais estabilidade e mais recorrência no pagamento de uma renda. É que as ações podem ir para cima e podem ir para baixo também, né? Exato. É muito mais volátil, né? Os imóveis, eles são mais estáticos Exato. mesmo, né? Mais Tá previsível, lastreado, né? Mas lembrando, não é para sair tudo da Selic e ir para ações e fundos imobiliários do dia para a noite. Isso é uma migração e tem que estar diversificada. Tem que continuar com a parte do dinheiro na Selic, sem dúvida. Sim, inclusive eu costumo até dizer que essa parte de ações e fundos imobiliários, uma ação ela representa uma empresa, né? Exato. E uma empresa tem várias pessoas ali trabalhando, buscando inovação, lucratividade. Ou seja, uma empresa, a chance dela explodir, ou seja, lucrar muito, é grande, como também pode se endividar e cair. Sim. Né? Agora, um imóvel, né, que um fundo imobiliário representa um imóvel. Exato. Não tem como um imóvel, de repente, do dia para a noite, ele valer 10 vezes mais do que ele valia ontem, Não, né? não tem como mesmo, porque não tem como também o contrário acontecer, né? Porque mesmo que aconteça um desastre, ele tem seguro, né? Sim. Então o que acontece? É a valorização normal, né, de um imóvel. A gente está num processo de valorização, mas isso é lento, né? Sim, então os fundos imobiliários, eles são da renda variável o ativo mais seguro, né? Sim. É o que eu costumo imaginar. Mais previsível e mais e tem um lastro real ali que fica fácil das pessoas entenderem. Não tem como fugir muito do mercado real de imóveis. Sim, então é isso. Basicamente, os dois são interessantes, tem que saber dosar ali um pouquinho, né? É isso aí. Vamos lá, a segunda questão também muito importante, sobre imposto de renda em ações e se é uma boa ideia investir em ETFs. São duas perguntas em uma aqui. Vamos lá. Imposto de renda em ações é 15% para quem vende mais do que 20 mil reais dentro de um mês. Ou seja, se você tem uma carteira de 100 mil e vendeu 15 e teve ganho, né? Você não precisa pagar o IR. Se você vender 21 mil reais, você tem que pagar o IR de 15%. Isso daí é uma coisa importante, né? Para todo mundo ficar tranquilo, principalmente os pequenos investidores, né? Se você vender menos que 20 mil reais em ações no mês, você não paga imposto de renda. Mas aqui fica um alerta, né? Não quer dizer que se você não paga imposto de renda, você não tem que declarar. Exatamente. Aquela declaração lá de abril que todo mundo tem que fazer, você simplesmente fala, olha, eu tenho a ação tal, tantas unidades, você só declara, porque o imposto de renda ele quer saber tudo o que você tem e tudo o que você ganhou. Exatamente. Não é? Exatamente. Tem que estar tudo marcadinho, bonitinho. Beleza. ETF, o que é o ETF? Né? É um ativo que replica um determinado cesta. Por exemplo, vou dar um exemplo mais claro, é do índice Bovespa. O índice Bovespa hoje é composto por 66 ações. Tá. Se você comprar o BOVA11, ele é exatamente um fundo que compra essas 66 ações ponderado exatamente como o índice Bovespa. Então, replica... fazendo apenas uma compra, uma ordem de compra lá no home broker da sua corretora, você está comprando 66 ações. Exatamente. E qual que é a questão, né? Vale a pena ou não? Existem momentos, né? Esse momento hoje é muito favorável, então a bolsa vai subir, lógico que o BOVA vai subir junto, né, no caso. Mas eu prefiro estar comprado em ações específicas
em determinados cases, que aí você está muito mais falando stock pick, né? Você está acertando as ações que você acha você que vão escolheu, né? Dentro dessas 66, você fala, olha, eu gosto As 10 de são 4, melhores. 5 ou 6, e você seleciona. Exatamente. Então, se diria que, assim, por exemplo, quem investe num ETF, assim, ele está comprando uma grande média porque ele preferiu não escolher o que ele acha melhor. Ele, sei lá, não achou que era tão competente assim para escolher uma, então ele prefere ficar com a média. Não quer ficar naquele risco todo, numa empresa ou outra, vai lá e compra e fica na média. Então é muito prático, né? É prático. E aí dentro dos ETFs a gente tem o BOVA11, que o replica o Ibovespa, que são as ações mais negociadas da Bolsa. Né? A gente tem também a da Small Caps, né? O índice de Small Caps, que tem um potencial maior de lucro. São as empresas menores. Que mais? E tem o IVVB11, que é a Bolsa Americana, que é o S&P 500, né? Negociado aqui no mercado local. Legal, então é uma chance de você comprar facilmente. Esses são os mais líquidos, de uma depois forma tem mais alguns prática. outros, mas esses são os que mais são negociados. Tá. É de uma forma bem prática, você compra, faz uma ordem de compra e simplesmente você está com essa média aí. Exatamente, estou comprado no índice Bovespa. Show, vamos lá, mais uma pergunta aqui. A terceira, do Fred Ferraz. Como pequeno investidor pode ganhar dinheiro na Bolsa? Ele dá um exemplo. Se eu tenho capital para comprar poucas ações, melhor vender com a alta ou esperar ir comprando mais? Vamos lá, né? Acho que aí depende muito do momento, né? Independente se tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, o investidor, quando uma ação dele que ele escolheu subiu, ele vai ter que repensar, né? Se o que aconteceu, né? Subiu por uma melhora na empresa e essa melhora vai continuar acontecendo. Se você vê que o case está mantido, né? Que o teu racional de investimento está mantido, você continua comprado. Você vai vender se tiver alguma novidade. A empresa mudou a gestão, provavelmente não vai continuar entregando o mesmo resultado. É aquela ideia de ser sócio da Exato. empresa mesmo, né? Você compra uma ação, eu costumo dizer isso, né? Eu não gosto de comprar uma ação pensando em curto prazo em nenhum momento. Assim, eu gosto de pensar, por exemplo, daqui a 2 anos. Será que essa empresa vai continuar sendo saudável, lucrativa daqui a 2 anos? Se eu acredito que sim, eu quero ser sócio dela, né? É isso aí. E se você chegar daqui a 2 anos e tiver uma mudança absurda, você fala, não quero mais ser sócio dela. Isso. E aí isso independe se você tem uma ação, tem milhões ou tem 10% da empresa. Sim. A base, né, da decisão vai ser a mesma, né? Se você continua acreditando naquele modelo de negócio. Não, e até porque se eu vender essa ação, eu falo assim, não quero ser mais essa. Esse dinheiro tem que ir para outro lugar, né? Você tem que realocar. Então tem uma empresa melhor que essa. É isso também. Isso é uma análise Você vai ter que ser sempre feita, escolher. né? Aí, essa é uma outra forma, né? Se você ainda gosta, mas você vê uma outra excelente oportunidade e você não tem caixa, de repente falar, esse papel aqui estava legal, subiu bastante, talvez não tenha tanto para subir. Tem uma oportunidade aqui muito boa. Sim. Não quer dizer que você deixou de gostar daquela empresa, né? Mas é que agora você gosta mais de uma outra, né? Que tem mais potencial. Sim. E fica também um alerta importante aqui na pergunta, pelo que eu vi, foi o Fred Ferraz que fez, ele disse que está começando, que tem pouco dinheiro. Então, assim, uma recomendação que eu faço é investir sempre, tá? Eu costumo dizer que, às vezes, no começo, mais importante que a rentabilidade é o hábito de poupar e investir sempre. É disciplina. Poupar e investir sempre, porque isso vai fazendo seu patrimônio aumentar. Não, e você vê muito, né? Muita gente que não tem uma renda alta, conseguindo poupar e construir patrimônio ao longo tempo. E conheço muitas pessoas que ganham muito bem e não conseguem construir patrimônio. Então é uma cultura, é uma disciplina. Pensa comigo, né? Se o pessoal consegue uma rentabilidade super alta, 10% em um dia, mas se ela só tiver R$100, é pouco dinheiro, Exato. Né? Então, assim, nesse momento vale mais ter um pensamento de construção de patrimônio mesmo do que, né, querer ganhar muito dinheiro de um dia para o outro. É o poder da recorrência, né? De melhorar 1% todo dia. Show. A vida, né? Vamos lá, galera. Mais uma questão aqui. Agora veio aqui do YouTube, né? Não, na verdade veio lá do Instagram. O Sérgio Oli perguntou o seguinte: quais os melhores bancos para investir no Brasil? Vamos lá, né? Então vamos falar dos bancos tradicionais, né? Então que são Banco do Brasil, Itaú, Bradesco. O setor financeiro ele é muito forte, né, na Bolsa de Valores. O setor financeiro é o maior setor da Bolsa. Esses 4 bancos, né, são os principais, né, são os que controlam praticamente o sistema financeiro nosso, são muito sólidos. Então, assim, são bancos... Eu gosto muito do setor financeiro brasileiro, por ser sólidos, por estarem baratos. Então, se a gente pensar em múltiplos, em analisar em relação à Bolsa, a gente vê um belo desconto e pelo poder de crescimento deles. Então, a gente viu os resultados aqui, os bancos estão crescendo na média 20%, sem a economia estar retomando forte. No ano? Em lucro, em relação ao ano passado. Ah, tá. Então está super forte, crescendo 20% aí, com o Banco do Brasil crescendo 30%, 35%. Então, eles crescem muito bem. Eu gosto muito dos bancos em geral, né, dos bancos tradicionais. Meus preferidos, né? O
O banco mais redondo para o longo prazo, para daqui 10, 15 anos, é o Itaú. Mas, porém, é o que vai crescer menos nesse momento, nesse 1, 2 anos. Porque já é muito grande, né? Não, ele é Talvez. grande e ele tem um grau de eficiência altíssimo. Né? Então, ele tem um retorno sobre capital entendi. de 23,5%. É muito difícil você conseguir elevar mais isso. Na outra ponta, outro que eu gosto bastante é o Banco do Brasil, que a gente já falou aqui, inclusive, que é um banco que está operando muito bem e que está ganhando eficiência. Então, a eficiência ele vem ganhando tri após tri e o resultado dele está crescendo acima de 30% esse ano. Então, são dois bancos que eu gosto bastante. Um mais focado, se 1, 2 anos. Um, se eu tivesse que esquecer, colocar lá e acordar daqui 10 anos, seria o Itaú. Ah, tá. Ok. Legal. E aí a gente já vai para a nossa próxima pergunta, que é até a promessa que a gente fez, que era falar sobre o Banco Inter, né? Porque o Banco Inter tá um movimento na internet, todo mundo tá falando sobre o Banco Inter e aqui foi o Felipe Melo que perguntou, vale a pena investir no Vamos Banco lá, Inter? né? O Banco Inter é o segundo movimento dos financeiros, né? Então, o que a gente tem? Os bancos grandes tradicionais e a gente começou a ter uma onda dos bancos digitais. Sim. Então, a ótica que se olha para um banco tradicional é diferente das óticas, a ótica que você tem que olhar para o banco digital. Então é um pouco difícil até de analisar, porque por mais que seja do mesmo setor financeiro, são empresas completamente diferentes. É outra coisa, é praticamente uma fintech aquilo lá. E como é que a gente olha, né? Então, um banco a gente olha lucro, rentabilidade. Esse tipo de banco, você tem que olhar com a seguinte métrica, né? Com a seguinte olha. Crescimento de base de clientes e custo de aquisição dos novos clientes. Então, assim, foi um banco que em 2 anos saiu de 12 mil clientes e foi para 2,5 milhões de clientes. Então, Cresceu muito. Explodiu. Mas não necessariamente cresceu também na lucratividade, Esse né? é o ponto, né? Então, assim, ele consegue, o custo de aquisição dele é baixo, então por R$19 ele consegue trazer um cliente novo. Ah, sim. Entretanto, se a gente pega esse movimento todo, ele não conseguiu ser rentável. Então, assim, ele não gera, a gente tem uns números, né, que mostram, cada cliente dele gera na média uma R$30, R$40 de receita por ano. Tá. De um banco tradicional, pegar um Itaú, uma XP, esse cara gera 700, 800 por ano. Olha só. Então, é uma diferença gigantesca. Então, de repente, o Itaú ele gasta mais dinheiro para captar com esse certeza. cliente, mas ele tem muito mais lucro com esse cliente que Exatamente. ele traz. Esse cara, e o que eu vejo também é que, o seguinte, que esse cara que dá muito dinheiro, que gasta muito com serviços, ele não está fazendo essa migração para os bancos digitais. Então, ele não sai ainda, ele é um cara mais conservador e possivelmente ele não vai sair. Né? Esse movimento de migração do médio e alta renda aconteceu com o movimento da XP. Ah, tá. Então, muita gente pergunta, os bancos digitais vão acabar com os bancos tradicionais? Não. É porque vai acontecer igual quando a XP incomodou o Itaú, o Itaú foi lá e comprou a XP, né? Então, a XP sim atrapalhava o mercado ali, começou a tirar a rentabilidade, mas aí foi o mercado ali e já tomou. Mas você acha que existiria uma possibilidade em algum momento de uma grande instituição comprar essas fintechs novas que surgem? Então, o grande ponto é, como é que essas fintechs elas se mantêm? Ou seja, ela está crescendo muito, ela precisa de dinheiro e ela não é rentável. Ela só funciona quando tem alguém colocando dinheiro por trás. Quando tem aporte, né? O SoftBank, que é um fundo que investe nesse tipo de empresa, aportou e vai continuar aportando. Então tem um cara lá que vai colocar dinheiro para os próximos anos aí. Mesmo se não gerar lucro, porque dinheiro. Ele não vai olhar para lucro, ele vai olhar para tamanho. Número de clientes, presença de mercado. Então assim, é um modelo de negócio que eu não sou muito adepto. Não é o tipo de papel que eu tenho na minha carteira, mas vai continuar subindo. Mas é difícil você comparar com um banco, né? Não tem como, eu sempre trago muito para as pessoas o seguinte, quem investe nesse tipo de papel, né, por exemplo, um Banco Inter, uma fintech, são fundos chamados de Venture Capital, que são fundos específicos. E esses caras têm uma metodologia diferente de quem investe em ações ou de investidor a longo prazo. Por exemplo, um fundo que tem 100 milhões, ele vai alocar em, por exemplo, 50 empresas. Qual que é o foco dessas 50 empresas? Uma precisa dar certo e essa uma vai ficar tão grande que ela vai pagar os 100 milhões. Então as outras 49 podem quebrar. Sim. Então esse é o racional que está por trás dos caras, que não é o mesmo racional da pessoa física. Então a pessoa tem que tomar um cuidado com isso. Exatamente, é muito arrojado, né? Muito arriscado. É muito arriscado, porque a Venture Capital é capital de risco, muito risco. Entendi. Bom, então esse tipo de pensamento, então a pessoa tem que entender que ela está correndo um risco. É possível que continue crescendo, mas não é uma certeza, então pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Exatamente, vai precisar de dinheiro e tudo mais, mas assim, um case que, como tem esse pessoal por trás, né, do SoftBank, que é o maior fundo do mundo nesse segmento, né, ela vai continuar subindo, sem dúvida. A questão é se daqui 5, 6, 7 anos ela vai ser rentável, se vai conseguir parar em pé
Tá. Mas até então, até vai continuar subindo. Legal. Até lembrando pro pessoal que eu fiz um vídeo falando muito de Banco Inter. Vou deixar então aqui em cima. Vou deixar aqui em cima, ou no card ou na descrição, para assistir que tem mais detalhes do Banco Inter. Maravilha. E vamos para a nossa última questão aqui, da Gisele Urakawa. Como faço para comprar ações de fintech? A gente estava falando aqui sobre esse tópico, né? E quais outras startups brasileiras são promissoras para a compra de ações? O mercado de startups e fintechs, né? Para quem não sabe, fintech é uma empresa de finanças e tecnologia que está fazendo alguma coisa disruptiva, mudando, trazendo novidades. Então, esse mercado cresce muito, só que elas não são negociadas em bolsas. Tá. Elas são compradas, os investidores são fundos, esses fundos que a gente está falando aqui, que chamam Venture Capital, né? Uma classificação de fundos. Mas uma pessoa física também poderia investir. Mas uma pessoa física pode comprar sim. Tem uma modalidade nova de investimentos que chama Equity Crowdfund, que é uma maneira das pessoas físicas investirem em empresas de capital fechado. Então, por exemplo, não é o caso da Levante, mas a Levante poderia estar num Equity Crowdfund, em que as pessoas vão lá e escolhem, eu quero investir R$1.000 nessa empresa. Aí várias pessoas investem R$1.000, dá um capital interessante que é bom para a empresa. E aí você é sócio, mas você também não vai ter a regra de saída, você não consegue negociar, você não consegue vender. Provavelmente você vai vender lá na frente, quando tiver uma nova rodada, ou quando for fazer IPO. Mas essa pessoa que coloca R$1.000, por exemplo, ela tem um pedacinho da empresa. Tem um pedacinho da empresa, está lastreado dela, é uma açãozinha, quando abrir capital ela vai ter, se comprar hoje a 1.000 e o negócio valorizar 100 vezes, quando ela for sair lá no IPO, ela vai sair com uma supervalorização. Legal. Então isso tem crescido bastante, lembrando que é muito mais risco do que a gente fala uma ação consolidada, né? Uma empresa que está começando a crescer, está testando o modelo. Sim. Então tudo isso As startups são empresas pequenas, né, que têm um alto potencial de crescimento ou alto potencial de falir, né? A gente fala, no Brasil, se eu não me engano, 98% das empresas fecham no primeiro ano. Então, é um risco alto, mas tem crescido bastante, é um mercado novo, promissor. Legal. Então vale a pena olhar, lógico que com um patrimônio bem pequeno, ninguém coloca grandes patrimônios nesse tipo de investimento. Muito bom. Então, pessoal, se você gosta desse tipo de quadro que a gente faz perguntas e respostas, deixa aqui nos comentários, tá bom? Novas questões, quem sabe a gente volta outro dia para falar mais, certo? Maravilha. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Até gente. mais. Tchau, tchau. Falou.